Esse é o podcast, não é da sua conta, mas todo mundo quer saber. Aqui a gente fala do que normalmente não se conta. A conversa é direta, profunda e sem roteiro. Em 30 minutos você vai ouvir histórias reais, decisões difíceis e momentos que normalmente ficam de fora da câmera. Porque de trás de todo perfil que viraliza, você sabe, existe uma vida que quase ninguém conhece. E hoje eu quero saber qual foi a hora da virada de um dos maiores comunicadores populares de Fortaleza. Não é? Hoje o papo é com Diego Jovino, criador do Fortaleza Ordinária. E aí, Dulce? Diego, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já quero começar logo te perguntando: quem é você quando o celular está desligado? Me conta um pouquinho da tua história. Atualmente eu sou uma pessoa mais de boa, fico em casa assistindo uma televisão, aí eu deixo o celularzinho de lado ali, fico dizendo que eu vou pra uma academia, mas no início da minha história ali não existia celular, não existia essas tecnologias, né? Mas eu sempre fui uma pessoa de brincar no meio da rua, né? A criança mesmo, típica cearense, de brincar no meio da rua mesmo, se divertir. Estudei em escola pública, o ensino médio também foi escola pública. E brincando no meio da rua, raia, bila, se esconde, né? O Esconde-esconde, típico 31. cearense, O né? típico cearense, entendeu? A infância popular, a infância das mães e das vós, que eu fui criado por minha avó, né? Aquela típica infância que a avó fica lá trabalhando, o meu avô ia trabalhar e os meninos tudo no meio da rua brincando. Ai, se ocupar no meio da rua. Era desse jeito. Verdade. Foi assim que eu cresci, na região da Sapiranga, né? O bairro da Sapiranga ali em Fortaleza. Ai, que bom, Diego. Então, você contando aqui para as pessoas, você não veio de uma família abonada, né? Não veio já de uma família de empresários. Me conta como foi essa sua história. Quem era o Diego antes de ser o Diego que é hoje? Você começou trabalhando, sua vida profissional começou como? Assim, a área da comunicação, vou já entrar na área da comunicação, né? Porque a área da comunicação entrou na minha vida numa rádio que existia lá no bairro, que é a Rádio Comunitária Alvorada. Existia uma caixinha de som lá no poste, toda a vida eu tocava música e era só notícia do bairro. E eu ficava impressionado, né, com as notícias do bairro tocando. E a gente podia ir lá na rádio que era perto, aí pedia pra dedicar a música pra fulano de tal, só pra Que brincar. legal. E eu achava impressionante aquilo, na área da comunicação. E nesse período também eu trabalhava numa, não é Lan House, não. É a locadora de videogame de Nintendo, né? Que tinha um Mario, Donkey Kong, É bom Top Gear. demais, quem nunca? Quem derrubasse o controle perdia 10 minutos. Não podia comer xilito e jogar com o controle de videogame na mão. Essa é a locadora típica. E aí, nesse período, eu já estava no ensino fundamental, no final do ensino fundamental. No final do ensino fundamental, outra parte que entra a comunicação é o jornalzinho da escola. Na minha oitava série, no último mês da oitava série, eu entrei no jornalzinho da escola, escrevi um textinho lá e achei impressionante aquilo ali sair num jornal, né? O jornal da escola todo mundo recebia. E quando fui pro ensino médio, já entrei também no jornalzinho da escola. E foi sempre sendo diagramador, escrevendo, passando nas salas. Bora, galera, quem quiser escrever pro jornal, é só escrever e botar numa caixinha que tá lá na secretaria, a sua matéria. E assim a gente ia organizando o jornal, né? Diagramava, escrevia, ia buscar os jornal lá no centro, uma história de folha desse tamanho aqui, menino. Aí a gente trazendo mais de 1.500 folhas dentro da cidade dos funcionários, que era o ônibus. Isso te dava prazer, né? Demais. Eu sempre gostei desse tipo de comunicação com participação da galera, né? Eu escrevi a minha parte, mas a ideia é que todo mundo mandasse ideia e mandasse matéria e a gente botava lá no jornal, né? Esse jornal já existia antes de eu chegar lá, eu só fiz participar e tinha uma galera que fazia tudo lá também, não era só eu. Eu me lembro que na minha época de escola também tinha isso. Porque existia aqui o Comunicação e Cultura. O que é que Era. eles faziam, né? Eles pagavam 95% da tiragem do jornal e se outros 5% você tinha que ir atrás de patrocinador, né? No bairro. Então, Que aí ele já estava treinando a parte comercial, né? Então, de Isso. que é ensino do skin the game, de fazer o negócio sem perceber que a gente está fazendo. E tinha isso mesmo. Além de organizar essa parte da criação de conteúdo das matérias, tinha essa parte comercial que a gente estava aprendendo também de uma forma que eles ensinavam também no Comunicação e Cultura, né? Eles davam uma folha ensinando como é que fazia. Aí a gente ia lá nos comércios do bairro, né? Quer patrocinar o jornalzinho? Não, com R$50,
com R$ 100, com R$ 30. E todo jornal tinha a prestação de contas, tinha que ter, viu? Caramba. Tinha no finalzinho a prestação de contas toda bonitinha lá. Então isso já me preparava também para essa parte comercial, né? É interessante como o jornalzinho da escola, ele tinha todas essas funções, entendeu? Até a parte dessa parte comercial, eles preparavam a gente também. Sempre tinham palestrantes, eles organizavam uma vez por mês um encontro. E a gente ia lá e ouvia conversas de jornalista ou de pessoas da área comercial, tudo pronto. Então ali você já estava formando sua base de quem é o Diego, mas logo depois dali você não foi direto para o o que você tem hoje, que é o Fortaleza Ordinária. E aí depois disso você começou a fazer uma carreira qual foi seu primeiro trabalho realmente oficial? Depois desse tempo no jornalzinho da escola e no ensino médio, eu tentei várias vezes passar na faculdade de jornalismo, né? Jornalismo, publicidade e propaganda. Nenhuma das vezes eu passei. Eu batia na porta, batia assim na trave, né? Como o pessoal diz. Porque eu era muito ruim em matemática e física. Ah, meu Deus do céu, uma tristeza. O cara lá, muito bom em geografia, história, português, mas chegava matemática e física eu me lascava. A minha nota ia lá para baixo. Aí não tinha jeito nada, não consegui passar. Terminei o ensino médio, eu fui trabalhar no McDonald's. Trabalhei uns 2 anos no McDonald's da Engenheiro Santana Júnior, que não tem mais lá também, né? Não tem mais o McDonald's. Depois fui trabalhar na Pague Menos. Trabalhei de serviços gerais. Trabalhei de caixa de serviço, que passava os medicamentos. E depois daí eu não trabalhei mais de carteira assinada. Eu fui fazer um trabalho numa recepção de uma loja de informática. Trabalhei lá um período que era de um amigo, eu recebia R$ 150 de uma amiga minha, né? Recebia R$ 150 por mês, ó. Eita. Na recepção da loja de informática. E nesse período da recepção da loja de informática, né? E nesse período que eu trabalhei também na Pague Menos, que eu trabalhei na McDonald's, eu tinha uma página que se chamava Banca do Anime, que era de cultura japonesa. Que tinha 400 mil seguidores no Orkut, ó, né? Nem seguidores que chamava, né? Era outra coisa. Mas tinha 400 mil no Orkut. Aí foi pro Facebook, também tinha mais de 400 mil também no Facebook. Comunidade que chamava no Orkut, né? E no Facebook depois então, falando em comunidade, você sempre foi formador de comunidade, né? Assim, você juntava, você tinha essa facilidade de juntar gente, de trazer gente, de ir lá no jornalzinho, de pegar, ei, gente, escreve aqui. Então, você tinha esse destaque de trazer pessoas para fazer aquilo que você realmente acredita, né? Minha criação de conteúdo sempre foi uma criação de conteúdo de participação dos seguidores. Eu nunca tive aquele ego de achar, não, é só a minha postagem que é boa. É só a minha postagem que tem que ir pro feed, né? Eu sempre achei que a galera pode participar. A banca do anime era assim, eu criava, mas a galera mandava criação e eu postava. Massa. O Suricate, quando eu crio em 2012, é do mesmo jeito. Eu crio as postagens do Suricate, só que a galera começa a me mandar muito e eu vou postando. Eu não importo se segue uma linha de criação de conteúdo ou não. O importante é ter a nordestinidade, no caso do Suricate. O Fortaleza Ordinário também tem a mesma pegada. Então, todas elas têm uma participação do público. Eu criando ali no início, depois que a galera gosta, vê que pode criar também, porque minhas criações sempre são criações muito simples de fazer, não é nada muito glamouroso, com grandes edições. É coisa que você pode fazer num Paint da vida, né? Nem existe mais o Paint, existe um Paint. Hoje existem vários aplicativos de edição, mas é coisa fácil de fazer. Sempre foi uma coisa fácil de fazer. Então, as pessoas faziam, te entregavam e tu só fazia postar. Isso. Entendi. Depois que a galera gostou muito do conteúdo, se identificou, aí a galera fazia isso daí, né? Ia mandando. Na parte do suricate, que eu peguei muito e adorava demais. Você, tipo, fazia o suricate, entregava uma página pronta e a pessoa escrevia o texto. E você, como era essa transição da pessoa te mandar? Ah, não. As pessoas faziam do jeito que desse pra fazer. Por exemplo, o suricate ele tinha um padrão de galáxia de fundo. Era uma galáxia. Pra quem não sabe o que era o suricate ceboso, é uma página de nordestinidade, de cearensidade mesmo, né? Onde era uma galáxia de fundo. Na frente era um suricate, vários tipos de suricate. E as frases eram do linguajar do cearenseis. E tinha um padrão de suricate, um padrão de galáxia. Só que a galera me mandava com outras galáxias de fundo, com outro suricate, com outra fonte que eles escreviam. E eu não me importava com isso, eu só tacava lá, entendeu? Eu não mandava pra eles, não. Do jeito que eles me mandavam, eu fazia. Porque o suricate ele tinha essa característica, que é a forma
tosca de fazer assim, a forma brusca. É tipo, qualquer um pode fazer. Uhum. O importante é que seja engraçado e que seja verdade, aquela frase ali, que realmente a gente fale e que a galera se identifique. Isso que é importante, não importa a estética. Não importa a estética, importa é ser um suricate, a galáxia, e ser o nosso linguajar. E depois, tanto que perdeu o lance da galáxia, a gente usava era cenário mesmo daqui da cidade. Porque o que importante é o que eu estou dizendo. É passar a mensagem, é ter a cearensidade, é o sentido da página, né? Diego, nessa época que a gente estava falando, a gente está falando de 2012. Nem todo mundo ganhava dinheiro com a internet. E aí, qual foi desse aí? Tanto da banca do anime, do suricate, que a gente ainda está no suricate, não chegou no Fortaleza Ordinária aí. Nessa época, você já monetizava com a internet? Ó, quando eu criei aquela banca do anime, né, que eu falei, que eu tinha muitos seguidores, 400 mil seguidores. 400 mil seguidores. Em 2009, 2010, 2011, mais ou menos, não ganhava dinheiro. R$ 10 uma publicidade, uma propaganda assim. E era difícil aparecer, porque era muito nichado, né, no rumo de anime. Aí a gente vendia camisa para tentar ganhar um dinheiro, vendia DVD para tentar ganhar um dinheiro. Mas sempre isso eu trabalhando na Pague Menos, na McDonald's. Porque ali eu já tinha acesso à internet, mas tudo era lan house, era na biblioteca pública em Fortaleza. Eu não tinha computador em casa, né? Eu fui ter computador em casa depois da Pague Menos, quando eu juntei um dinheiro, trabalhando na Pague Menos, aí fui e montei meu computador em casa, que foi o período depois que eu comecei a trabalhar na recepção de uma loja de informática, que eu falei. Ganhava 150 por mês, e foi onde eu criei o Suricate Ceboso naquele escritório, naquela loja de informática. Eu criei o Suricate Ceboso em 2012. E nesse período, eu estava entregando currículo nos cantos. Eu estava sendo chamado para trabalhar num supermercado, né? Caixa de supermercado Saraiva, lá no bairro, ó. Eles iam me chamar e tudo, e eu já ia para entrevista, e nesse período o Suricate estava crescendo. O Suricate começou a crescer, só que eu não ganhava dinheiro, né? Aí começou a aparecer uma publicidade. Foi? Peraí, dá uma pausa só aí. Como foi essa primeira publicidade? Porque tem muita gente que tem canais, você estava lá postando no Suricate, aí a pessoa queria postar o quê? Me fala esse primeiro cenário que você veio aí. Olha, a primeira publicidade foi do Gustavo Lobo, da Nordwest Camisetas, que existia, que eu acho que nem existe mais a Nordwest. Se existir, desculpa aí. A Nordwest Camisetas. Ele entrou em contato comigo. O Gustavo Lobo, ele é empresário do Braulio Bessa, né? Atualmente. Ele entrou em contato comigo, ei, quero anunciar aí na tua página. Eu não sabia o que cobrar, né? A minha base de cobrança era a banca do anime, R$10, não sei o que. Eu falei, não, é R$50 uma postagem aqui no feed. Aí ele mandou uma mensagem, ei, mas tá muito barato isso aí, tu tem que cobrar mais caro. Mas pra mim tu vai fazer esse valor aí de R$50. A próxima tu cobra 250. Que bom. R$250. Eu acho que a galera vai pagar, mas ainda acho que é barato, 250, mas aí o mercado da época também não era tão glamuroso a questão de valores para pagar para um influenciador. Aí ele pagou, foi a primeira propaganda, né? Aí depois apareceu outra propaganda, de uma Secomil, se não me engano, de umas lojas um pouco maiores. Eu fui vendo que dava para ganhar dinheiro, mas não vou para essa entrevista de emprego aí nesse supermercado, não. Eu vou investir aqui no Suricate, o meu tempo e tudo, que eu acho que tem futuro isso aqui. Que bom. Então foi uma grande escolha que eu tive, né? De escolher o Suricate Ceboso e não ir trabalhar no supermercado, porque eu sei que ia ocupar muito meu tempo. Eu sei quanto desgasta um trabalho da escala. Hoje em dia tá tanto falando de escala, 6x1, 6, né? Um trabalho de escala que é de 8 horas por dia, né? Verdade. Então, eu não ia ter muito tempo para criação de conteúdo intensa como era o Suricate, porque o Suricate era 12 postagens por dia, 18 postagens por dia. E isso fez com que o Suricate tivesse um grande número de compartilhamentos, porque o Suricate cresce no Facebook. E o compartilhamento era um negócio muito forte no Facebook, né? Quem pegou a época aí do Facebook no auge, o compartilhamento era uma potência muito grande. Tinha postagens com 500 mil compartilhamentos. Né? Tinha mesmo, viu? Tinha coisas absurdas no Suricate Ceboso. Então, pro Suricate dar certo, foi aí que começou. Quando não vou pro supermercado, não vou pra entrevista de emprego. Eu vou investir no Suricate Ceboso. E isso eu tinha, presta atenção, eu tinha 26 anos de idade. 26 anos de idade. Eu comecei a ter sucesso na internet com 26 anos de idade, né?
Hoje em dia a galera tá aí começando com 14, com 11, tem gente com 8, né? 8 anos de idade. Não, mas aí a gente tem que entender aqui, porque você que está assistindo aí, você vê falar muito sobre, vai para a internet, vai não sei o quê. Mas a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu com o Diego, foram 6 anos desde a banca do anime, 6 anos sem monetizar, na persistência, fazendo porque gostava, né, Diego? Aquilo ali fazendo, até chegar uma primeira, tentou vender lá na banca do anime, mas eles não dava para sobreviver com aquilo ali, era tentativa. Deixa eu tentar ganhar dinheiro aqui. E as coisas não começavam. Então foram 6 anos de maturidade ali aprendendo. Eu digo que é como se fosse uma faculdade. A pessoa, para fazer uma faculdade, tem que passar 4 ou 5 anos, né? Então era ali, no dia a dia, você tentando entender como é que se ganhava dinheiro com esse mundo da internet, né? E todas essas minhas criações de conteúdo foram por diversão. Eu não fiz nenhuma para assim, vou viver disso, porque eu não via futuro financeiro naquilo ali, entendeu? Eu via que era algo para me se divertir. Desde antes da banca do anime, tinha a tribo dos Antapoploides, que a gente gravava no Mangue da Sapiranga, viu? Meu Deus do céu! Os meninos se pintavam de lama, eles fingiam que era uma tribo que nunca tinha sido descoberta, e eu era o repórter, né? Caraca! Eu não aparecia, não. Eu ficava só atrás da câmera falando, e eles lá, tchuga, tchuga, não sei o que, no mangue. Mas tudo era brincadeira, era diversão. Aí depois veio a banca do anime, só que essa da tribo não fez sucesso nenhum, era coisa de bairro mesmo. Foi criação de conteúdo com a câmera da... Tribo do quê? Tribo dos Antapoploides. Esse nome Antapoploide não existe em canto nenhum. Poploide? Não pesquisem na internet, galera, por favor. A tribo dos Antapoploides. Aí depois vem a banca do anime. E aí depois vem o Suricate Ceboso em 2012, onde começa a monetizar. E o dinheiro para a internet em 2012 era muito difícil. Muito complicado. As empresas pagavam muito pouco, não acreditavam muito, né? Eu sempre foram de acreditar mais em rádio, televisão. Ainda era acreditar só naquela força dos meios tradicionais, né? Que ainda tem força hoje em dia, mas hoje em dia a internet também ganhou uma grande força. Mas os meios de comunicação, as empresas, elas não apostavam tanto, entendeu? Não queriam pagar tanto, sei lá, enquanto o influenciador em 2012, 2013, em São Paulo e Rio de Janeiro, estava ganhando... Dá um exemplo assim, comparando, sei lá, 50 mil numa publicidade. Aqui eles já queriam pagar R$900. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, naquela época também, a gente está falando de 2012, ainda se anunciava muito em TV aberta, era revista, a parte da internet ainda, eu acho que estava começando. A gente está falando de mais de 10 anos atrás, né? 2012, 22, 25, que é onde a gente está hoje, então a gente está falando de mais de 10 anos atrás. E a gente estava lá no Suricate. E aí, como é que saiu do Suricate? Você estava ganhando dinheiro, algumas pessoas te colocando. Por que o Suricate saiu e entrou o Fortaleza Ordinária? O Suricate ele foi uma grande escola para mim em relação à criação de conteúdo, a entender o público e a questão da gestão financeira também, porque no Suricate Ceboso eu não tinha muita noção da gestão financeira da empresa. Tanto que eu tinha que sempre que ceder para alguém cuidar dessa parte, né? Alguém faz CNPJ, outra pessoa emitia as notas, outra pessoa fechava o anúncio, outra pessoa ia para a reunião com os anunciantes. No Suricate? No Suricate. Tá. E com isso daí eu via que às vezes eu não tinha necessidade disso. No momento não tinha, porque eu tinha tempo para fazer isso, entendeu? Eu tinha tempo, eu devia fazer aquilo ali. E no Suricate Ceboso a gente demorou a aprender a fazer essas coisas. Sei lá, eu fui aprender isso depois de uns 4 anos de Suricate. Suricate. Quem? Você botou em um agente? Sim, pronto. É porque tinha o Léo e o Edu. Eu criei o Suricate Ceboso. Aí depois eu chamei o Léo e o Edu. O Léo cuidava do YouTube, o Edu cuidava do Twitter. Entendeu? Aí a gente meio fez uma sociedade e começamos a organizar essa questão do Suricate. A gente alugou um espaço em 2016 para criar conteúdo. Virou uma empresa, na verdade, né? Virou empresa. Então, um negócio que era apenas postagem, começou a crescer, tomou uma dimensão. O dinheiro começou a entrar e começou a necessidade de sair de uma pessoa física em si para uma pessoa jurídica. Deixar de ser um CPF para ser um CNPJ. Exatamente. Até porque quando o Suricate começa a crescer, começa a entrar patrocinadores, tem patrocinadores que são menores, empresas menores, mas de repente chega uma empresa, a Solar, a Coca-Cola, chega a Tridente, chega a empresa multinacional, aí eles não, tem que emitir nota, tem que ter não sei o que, cartão CNPJ, tem que ter... Ai, meu Deus! Como tem que ter o número de inscrição municipal, estadual.
Aí você fica assim, meu Deus, como é isso? Aí é nesse momento que você procura uma pessoa que entende. Uhum. Depois que você vê como é que funciona aquilo ali, dá pra mim fazer isso daqui. E foi justamente isso que a gente fez. Aí em 2016 a gente assumiu a frente disso, a gente alugou um espaço para trabalhar, a gente investiu o dinheiro que tinha do Suricate, o resto, um pouquinho que tinha do Suricate para comprar uma geladeira, um negócio e tornar um ambiente para a gente trabalhar junto Certo. e criar conteúdo para o YouTube também, né? Entendi. Pronto. Aí a gente vai passar do Suricate para o Fortaleza Ordinária. Como foi essa transição? Por quê? O que foi que aconteceu? Rapaz, questão financeira mesmo. O Suricate Ceboso, como era 3 pessoas e o dinheiro que entrava não era tanto, e eu tinha 2 crianças, né? Eu já tinha 2 crianças, aí ficava meio apertado para mim. Eu tinha que pagar aluguel, tinha as 2 crianças, eu tinha uma família para sustentar já, eu já não era uma pessoa sozinha. Certo. Diferente de quando começou ali em 2012. Então, o Suricate Ceboso começou a ficar apertado para mim financeiramente, mas eu continuava no Suricate Ceboso. Certo. E eu já estava meio descontente por conta da questão financeira e também questão de ideias. Entre nós 3 já não batia a ideia, um pensava uma coisa, outro pensava outra. Já não tinha aquele entrosamento. Estava deixando de ser leve para ser uma coisa bem blocada. Isso. E financeiramente estava difícil para mim. Aí lá em 2018, eu fazia crédito amigo nessa época, ó. Eu pegava o dinheiro do crédito amigo só para ficar guardado ali. Era uma coisa sem futuro que eu fazia, mas me ajudou. Foi. No final das contas, porque com esse dinheiro, eu fui morar lá no Janguru Sul, num apartamento que já era meu, seria meu. Aí eu fui lá morar com R$ 500. Esses R$ 500 me salvou do crédito amigo, de passar um mês lá. E nesse mês lá, o Fortaleza Ordinária já tinha sido criado. Já estava rolando uns 3 meses de... Não, 3 meses não. 8 meses de Fortaleza Ordinária. Tá. Eu criando conteúdo pro Suricate e pro Fortaleza Ordinária. Os dois ao mesmo tempo, né? Só que o Fortaleza Ordinária começou a dar mais dinheiro. E do Fortaleza Ordinária você estava só. Eu tava só. Era seu. Começou a dar dinheiro, mas não é mais dinheiro, era muito mais dinheiro que o Suricate, né? 10 vezes mais que o Suricate, dependendo, 20 vezes mais que o Suricate. E eu, mas não dá mais pra me ficar no Suricate, né? Eu tenho um apego muito grande ao Suricate, a história minha, ter criado os personagens e tudo, mas isso aí não paga as contas, não. Isso aí não paga as contas. Então, ali no começo de 2019, eu desisto do Suricate, falo pros meninos, não dá mais pra mim, eu vou focar só no Fortaleza Ordinária, porque financeiramente o Fortaleza Ordinária tá me dando mais futuro, né? E fora isso eu tô só, né? Só que eu não falei que eu tô só. Mas pra mim valia mais a pena e eu tava mais contente com a criação de conteúdo do Fortaleza Ordinária. Eu tava mais animado, mais empolgado. Aqui eu já tava meio triste. Entendi. Não só financeiramente, como também de ânimo pra criação de conteúdo. Entendi. Né? E foi aí a decisão. E quando eu chego com Fortaleza Ordinária, eu já chego mais maduro. Né? Eu já sei criar um CNPJ, eu já sei ir atrás como é que faz para emitir a nota fiscal. Então eu já chego mais pronto no Fortaleza Ordinária. Que escola, hein? Então, ali a gente está falando do Diego com quantos anos? Aqui 2019? Que eu já tô com mais de 30. Mais de 30, Tô né? com 32, mais ou menos. Eu sou ruim de cálculo pra caramba. 33 anos, eu acho. É a idade de Cristo. Então, assim, eu venho melhorar financeiramente, de ter um dinheiro na conta, guardar dinheiro na conta, viver bem financeiramente, ter segurança financeira depois dos 33 anos. Porque com o Suricate eu não tinha. A galera via um sucesso, um grande ali, passamos na Globo, né, no programa da Angélica e tudo. A Angélica veio pra cá, pro estado do Ceará. A gente passeou com ela nos barcos, um monte de canto. A galera achando, esse bicho tá nadando em dinheiro. Mas não era, a internet não pagava essas coisas todas. Já quando é 2019, a internet já tem um avanço grande de investimento, né? Aí depois vem a pandemia, aí cresceu muito mais ainda, questão do investimento então, em publicidade. A pandemia pra ti foi melhor. Foi um momento muito bom, assim. Assim, porque teve o lance de 2019 ainda, porque 2019, no início de 2019, quando eu deixei o Suricate Ceboso certo, para ficar só no Fortaleza Ordinário, em janeiro, não sei se você lembra, mas teve um período que começaram a atacar muito fogo nos ônibus, a galera, todo mundo em casa, trancado, com medo, os terminais, a galera faltando a pé para casa. Lembro, exatamente. Teve esse período aí. E isso a gente cresceu 300 mil seguidores em uma semana. Em uma semana a gente cresceu com 300 mil seguidores.
E eu fiquei assustado, né? Eu lembro de ficar, caramba, meu Deus, quem é esse povo? Que eles só querem ver desgraça, o que é isso Não aqui, é? né? Eu fiquei com medo, mas a cidade não tinha outra opção de postar outra coisa, só tava acontecendo aquilo. Era Uhum. só aquilo que acontecia. Aí o Fortaleza United cresceu muito, né? Depois disso a página caiu, derrubaram a página. Derrubaram não, roubaram a página, né? Pois é, eu estava vendo uma É, reportagem disso. E e como foi esse momento? foi desolador. Você conseguiu pegar de volta? Eu, eu consegui, mas não foi tarde demais. Caiu de novo por conta de tanta denúncia que teve. Entendi. Mas foi um momento, um baque muito forte. Como eu disse pra ti, o Fortaleza United começou a me dar mais dinheiro, segurança financeira. Uhum. Eu via meus filhos comendo melhor, vivendo num ambiente melhor, né? Podendo comer o que quer ali, uma estrutura, começando a ter dinheiro na conta, segurança financeira. E de repente, pá, derrubam aquilo ali. Aí Foi, eu. foi quanto tempo? Meses. Que derrubaram? Aham, que tu ficou sem, assim, que você viu que não dependia só de você, dependia de uma plataforma, onde aquela plataforma não era sua, e que pode acontecer com qualquer pessoa que trabalha no digital. Ah, mas fiquei com esse. Mas esse sentimento foi. Foi um pouco rápido, porque o que aconteceu, né? Além de ficar transtornado, eu fiquei. Quando perdeu a página e eu fiquei com medo de não ter mais essa oportunidade, eu fiquei assim, sem ação. Aí meus amigos que resolveram criar. Não, cria a página aí, não sei o que. Eu não tinha força para criar outra página. Eles criaram no mesmo dia e na uma semana já tinha 200 mil seguidores, né? A outra tinha 300 mil, para ter Caramba! noção. Então, assim, eu senti que a galera tá comigo. Então, eu Uhum, consegui recuperar essa força. Eu senti que, por mais que a plataforma derrubasse, a galera ia voltar comigo. entendi. Entendeu? Que eu ia continuar nesse trabalho. Então, não tive muito esse sentimento. Foi mais o momento do dia, quando aconteceu aquilo ali. Que eu fiquei, fui na polícia, né? Fazer BO. O escambau não deu em nada, porque não tem polícia para isso, não tem nada para isso que resolve isso daí. Então, eu fiquei com essa sensação por pouco tempo. Tá. Mas isso aí existe. A galera que às vezes quer se confiar só numa plataforma, você tem que ter, E, na tem que verdade, é estar em importante a outras. gente entender que nós temos os picos e vales da vida da gente, né? Nem sempre é o tempo inteiro você bem. Então, ele vem para um grande aprendizado quando você para, pensa, diz assim, olha, isso aqui eu estou crescendo, mas espera aí que eu tenho que entender. Uma lição de que você está falando aí, aqui, veio muito forte aqui. Você não estava sozinho. Tinham pessoas segurando na sua mão e, nesse exato momento, você reconheceu quem é que estava com você mesmo. Porque foi lá que, se dependesse só de você, provavelmente não um tão curto período de tempo você teria feito uma outra página, né? É, porque você fica muito abalado. A galera. E lá em 2019 ainda tinha galera com pensamento: ah, o cara tem só uma página, mano. É só uma página, não sei o quê. Não é um trabalho do caramba pra conseguir Caramba, uma pois não página é. daquela Você ali. estava me falando, são tantas postagens por dia, pensamento, isso. E na verdade é tudo, né? O comercial, é o financeiro, é tudo, né? Postagem, equipe. Ou você já tem uma equipe de quantas pessoas? Hoje tem 7 pessoas no Fortaleza Ordinário. Tem uma equipe de 7 pessoas, é uma gestão de pessoas, então isso é muito importante. Diego, qual é o aprendizado que você tem hoje depois de um sucesso? Você veio de uma família onde você construiu tudo isso. O que é que esse sucesso hoje te trouxe como uma mentalidade mais forte, como uma pessoa... Você se considera uma pessoa bem-sucedida financeiramente e empresarialmente, de que pegou um negócio do zero e fez um negócio crescer? Eu me sinto bem sucedido financeiramente. Eu não sou um cara rico, milionário, que tem milhares de dinheiro, mas eu me sinto estável financeiramente. Eu sinto que tenho dinheiro para me viver nos próximos anos muito bem. E eu sinto que eu já organizei também o meu trabalho a ponto de eu ter mais tempo para mim, para eu descansar, para eu cuidar de mim, para eu não viver tão freneticamente atrás de dinheiro, porque tem gente às vezes começa a crescer muito e quer ir atrás de dinheiro loucamente e esquece de cuidar da saúde, de viver um pouco com os filhos, de brincar um pouco, de sair para passear. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais aprendi, né? Porque viver sem dinheiro, eu já vivi a minha... Antes dos 33 anos, eu vivi o tempo todo sem dinheiro, né? Era sempre no limite, naquele limite. E eu não sou um cara de vislumbrar, quero ter o melhor carro, quero ter a melhor casa, quero morar na melhor região. Eu não tenho isso na minha cabeça. Eu vivo muito de uma forma muito simples. Eu tenho um bom dinheiro, mas eu não pego esse dinheiro loucamente. Não, tô ganhando aqui, sei lá, 1 milhão, vou comprar um carro de 400 mil aqui à vista. Porque eu quero muito esse carro. Não, eu quero um carro que funcione, que leve a minha família, que ele não quebre tanto. Eu quero conforto. Exatamente. Eu quero conforto. Não quero luxo, aqueles luxos. Eu quero conforto. Uma casa confortável, um carro confortável,
uma vida confortável. E é o que eu digo, vem a grande liberdade, né? Onde o dinheiro ele não te compra. Você é uma pessoa que está me parecendo muito madura, Diego. E parabéns pela sua maturidade, porque eu falo muito sobre isso. Então, o dinheiro ele vem para te dar conforto. E quanto mais custo você vai tendo, você às vezes você quer ter um carro melhor, como você falou, uma casa melhor, você está criando um passivo que você está colocando peso nas suas costas, onde você vai ter que trabalhar a vida inteira para manter aquilo que talvez nem é o que vai te fazer feliz. E às vezes você ter esse equilíbrio e essa maturidade, não, deixa eu guardar e deixar o dinheiro, deixa eu investir em outras coisas, deixa eu criar uma renda passiva, deixa eu criar um outro negócio. Vai começar a fase agora de você ter outro, ou não sei se você já tem, de ter outros negócios onde você não precisa estar no operacional, mas você é um investidor e aquilo ali vai te dar uma renda recorrente. Então, esse saber diferenciar ativo de passivo, passivo é aquilo que só vem para tirar dinheiro de você. Você começa a ter uma estrutura de novela, de quadro, onde aquilo ali só está tirando dinheiro de você e vai te fazer entrar numa roda dos ratos. E você é uma pessoa, muito, pelo que você está me mostrando, é uma pessoa muito equilibrada. E parabéns por essa filosofia. Eu queria que nas suas pautas você levasse muito isso, porque tem muito empreendedor aqui nesse exato momento que acha que tem que, para ter sucesso, tem que ter o melhor carro, porque se eu não tiver assim, as pessoas vão achar que eu não tenho que eu não tenho o know-how de poder vender. Então as pessoas vão se ludibriando por criar uma renda, uma estrutura passiva de muita despesa que às vezes tira a pessoa do eixo, né? Então essa simplicidade é sempre bom levar na vida, que é o berço que você está passando aqui pra gente. Tem gente que leva muito a vida querendo o status, né? Isso. A pessoa já vive bem financeiramente, já é um grande empresário, já tem um grande nome, mas às vezes quer ter um status, como eu disse, às vezes quer botar um carrozão porque ele é um grande empresário, aí não tem que ser o melhor carro, eu sou um grande empresário, tem que ser o melhor carro. Eu sou um grande empresário, tem que ser a casa, a zona maior mansão de tal canto. Só que é o que você disse, quanto mais você inventa essas coisas, mais custa, mais estresse para trabalhar, para correr atrás, para pagar essas contas, você vai ter que ir atrás. Diego, eu acho que nossa história, nossa conversa aí merece uma parte 2, porque você tem uma pessoa de muito conteúdo. Para a gente finalizando aqui, eu queria te fazer 5 perguntas que eu quero que você não pense. Você só diga uma palavra que represente aquilo ali, tá? Uma decisão que mudou a sua vida. Decisão que mudou a minha vida, com certeza foi a de não ir trabalhar de caixa e resolver viver da internet. Pensei nela também. Um medo que você teve que vencer. O de aparecer, ó. Os meus trabalhos sempre foram atrás das câmeras ou atrás do computador, só postando na internet. Quando disseram que eu tinha que aparecer nas televisão, subir em palco, apresentar um podcast, como eu apresento também hoje em dia, aí eu tive que vencer esse medo, porque eu não sou fã disso, eu não gosto muito de aparecer. Se eu pudesse não aparecer, eu ficava só escondido, mas a necessidade do mercado exige, né? É o desejo de consumidor. Apesar de eu gostar da comunicação, e não é que eu ache chato aparecer, mas é porque não é o meu forte, não é o meu forte. Algo que você teve que perder para chegar onde você chegou. Algo que eu tive que perder? Com certeza foi... Não, o que eu tive que perder... É uma pergunta um pouco mais... Eu perdi muitas coisas. Eu acho que eu perdi muito... E são coisas que eu contava muito na minha vida. Foi muito... Não é que eu perdi as pessoas, mas eu perdi muitos momentos com os amigos, momentos de passear, de viajar, de cuidar mais de mim. Acho que foi isso que eu perdi muito para conseguir chegar onde eu cheguei. No início, eu perdi muito isso. Depois que eu vi que eu já estava com um nível muito alto, que eu estava bom financeiramente, que eu estava mais estruturado, eu vi, não posso ficar mais perdendo isso aqui. Eu acho que é uma grande lição, porque muita gente hoje já quer ter o conforto antes do trabalho, né? Então, também, eu digo que são fases da vida. E são sacrifícios, entendeu? Você passa ali, tipo assim, eu não me arrependo. Eu acho que só podia ter sido mais cedo. Eu podia ter tomado essa decisão de voltar a sair, de voltar a cuidar mais de mim, as coisas antes. Mas acho que o que eu mais perdi foi isso. Eu perdi saúde, então eu perdi muito, sair muito com os amigos. Teve o ganho, né? Um conselho para quem quer começar hoje do zero. Essa aqui é a clássica, né? Para quem vai começar. É começar, né, galera? É começar. Eu acho que no meu meio, é começar com o que você tem mesmo. Não tem medo. O celular, se for um Samsung, se for um celular mais pebinho, os mais antigos.
comece. Não tem microfone, faça. É fazer acontecer mesmo sem medo. Porque a internet, ele tem esse potencial. A internet tem esse potencial de o caboclo ali com uma câmerazinha parada, tipo o Verdade. Whindersson Nunes, né? É. Ser o maior canal do YouTube com uma câmerazinha parada e o Porta dos Fundos com um grande estrutura, estúdio, escambau, não sei o que, tem menos inscrito do que um cara que é só uma câmera parada. Verdade. Então é começar, usar sua criatividade, não ter medo de aparecer, né? Como eu aqui também não tive medo, apesar de eu ter medo de aparecer, mas tacar a cara ali, vencer os seus medos. Uma das principais coisas é vencer os seus medos e disciplina. Vencer os seus medos e disciplina. Disciplina em qualquer trabalho. Disciplina em qualquer trabalho. Ah, na internet eu gravo na hora que eu quiser, não sei o quê. Tem isso, a hora que quiser, pode ser, mas tem que ser todo dia. Tem que ser vários momentos. Você tem que se dedicar, tem que ser disciplinado. E é isso também, vencer os medos, porque... Ah, Maria, a galera não gosta de escutar a própria voz, às vezes, no celular, né? Imagine se ver no vídeo também. A galera não quer se ver, não, mas aí tem que se ver. E os outros têm que ver também. E, Diego, para finalizar, um sonho que você ainda não realizou? Um sonho que eu não realizei. Sabe qual é que tá sendo meu sonho? Porque eu sempre gostei muito de fazer esporte. Fazer esporte, atividade física. E nesse período que eu passei trabalhando muito, sentado, muita coisa, eu perdi muita mobilidade. Eu não consigo mais fazer esse esporte. Aí eu comecei, agora voltei, né? Ontem a fazer fisioterapia. Eu já sinto melhora. Então, meu sonho é aí. É voltar a fazer esporte, praticar esporte, porque isso me ajuda muito psicologicamente. Qualquer coisa que me ajude psicologicamente, me deixar mais leve, é o meu sonho. Entendi. Porque eu acho que financeiramente, trabalho, eu estou muito bem. O que eu preciso é melhorar minha cabeça, o meu corpo e me sentir melhor. Diego, eu quero te agradecer. Realmente foi hoje aqui um bate-papo muito, muito bacana, muito leve. Saber quem é o Diego antes de ser hoje esse, o que eu posso dizer, um empresário, um exemplo de leveza, um exemplo de disciplina, que não é só uma internetzinha, realmente é um business. Você montou um business que você, nesse exato momento, você está inspirando muitas pessoas que só tem isso aqui, às vezes, para começar. E realmente sua história, ela dá acessibilidade e como exemplo, como você inspira pessoas que podem começar do nada. Parabéns pela sua história. Quanto mais você puder falar, fale. Fale do equilíbrio, fale de começar do zero. E eu gostei muito disso. É só começar. Querido, muito obrigada. Obrigado você, viu? Por aceitar estar aqui no podcast com a gente, até. Então, isso é muito importante. Esse foi mais um episódio do Não É da Sua Conta, mas todo mundo quer saber. Hoje você não viu só uma história. A gente saiu do que aparece e entrou no que realmente constrói a trajetória. Agora eu quero te provocar. Qual é a sua hora da virada? O que você ainda está adiando? Se esse episódio te fez pensar, compartilha com alguém que está vivendo esse momento e talvez precise ouvir isso hoje. E me conta aqui nos comentários qual a parte que mais te marcou. A sua história pode começar a mudar a partir de uma decisão, porque a vida das pessoas não é da nossa conta, mas as decisões que elas tomaram nos ensinam muito. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.